Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Se você for perguntar para as pessoas qual seria o livro mais perigoso da história, da humanidade, digamos assim, você vai ouvir até, digamos, algumas críticas enviesadas, certo? Mas, como sempre, o que é o pior, o melhor critério, digamos, qualitativos, é então uma questão de gosto pessoal. Então vou falar do meu livro que eu acho mais perigoso da história, certo? Principalmente porque é da minha área de formação e que foi lido pra mim. Felizmente, não. Na época ele era uma raridade, hoje nem tanto, já até lançaram a segunda edição, praticamente 19 anos, 20 anos depois, né, que é essa edição, não é 30 mesmo, é de 95, esse livro, né, a edição em português, certo? E como chama? E bom, não é nenhuma coisa como uma Bíblia satânica ou então, sei lá, um Mein Kampf. Muito pelo contrário, é um livro que começa com uma pergunta. E pior ainda, não é um Lolita, que é o do Jean Chesneau. Devemos fazer tabula rasa do passado sobre história e os historiadores. Bom, e a primeira pergunta é o porquê disso. Primeiro, todo mundo, uma coisa, e aí é uma crítica de alguém que está vendo esse escrito na contemporaneidade, digamos assim, no momento atual. Todo mundo, digamos, está sendo obrigado a tomar uma posição. E ele fala isso nesse tipo de contexto, nesse livro, em algumas partes. Ele é muito bom em outras, assim, em termos de você pensar, porque no final ele é um grande manifesto questionando o papel do historiador, certo? Se nós devemos vê-lo em branco, porque o que acontece? Você vai ter num outro livro que eu acho maravilhoso, que é do Mark Bloch, o Apologia à História, que é o seguinte, ele diz qual é o trabalho do historiador. É divertir, entreter, no sentido de fazer algo para todos os públicos, tornar o acontecimento estudado algo que se apresente para todos os públicos. E aí foi a ideia da escola de análise de história, de, digamos, fazer uma busca, digamos assim, de uma imparcialidade. Perfeito? E aqui o que acontece? Ele, digamos, o Jean Chesneau, ele foi ensinado nessa tradição, porém, ele praticamente ele critica isso. Ele diz, por exemplo, que todo mundo tem que assumir uma posição. É que nem tem aquela frase do Peter Burke que diz que a função do historiador é lembrar a sociedade o que ela quer esquecer. Olha, se for assim, não haveria o revisionismo, né? E aí eu digo quando, por exemplo, a gente vê, como teve um tempo atrás, gente depredando estátuas, né? Ou até ações públicas, eu digo públicas e governamentais, de retirar estátuas, renomear ruas e por aí vai. Dois exemplos muito próximos a nós quando nomeiam, por exemplo, mudaram o nome do Minhocão lá em São Paulo, que era elevado Costa e Silva, né? Que o presidente tinha morrido na época no começo das obras. E aí o que aconteceu? Veio o governo Haddad e queria, como se diz, e queria, como se diz,
renomear e foi para João Goulart. Não renomeou para presidente João Goulart. Bom, e é isso que acontece, esse negócio de bater o pé no chão, certo? E aí tá uma coisa que eu digo, pelo menos na minha opinião, que torna tudo pior. Pior não, mas eu acho que nem, por exemplo, uma coisa que eu falo é o seguinte: tem um poste que já foi vandalizado, diga-se de passagem, que marca onde o Carlos Marighella, terrorista de esquerda, foi morto, né, numa ação do DOPS, do grande delegado Fleury. E tem gente que acha que é contra isso daí, tem que demolir tudo. Não, eu acredito que tem que deixar. Fez parte da nossa história. Não importa se, digamos, de uma história, sei lá, de um período de lutas e opressões, isso foi basicamente uma caçada de policiais, digamos assim, contra um bandido. Aí eu acho que isso se deixa para quem vai interpretar isso, entendeu? Que nem também queimaram o Borba Gato aqui também, aí de sargenais opressores, mas isso daí é outra coisa, aquilo lá é algo que Freud vai explicar quem fez aquilo. Perfeito? O que acontece? E como eu disse, se posicionar causa isso. Você vai vandalizar mesmo a história ao invés de repensá-la, certo? Que nem, por exemplo, você vai ter o idiota, diga-se de passagem, o estúpido, não tem outro termo, que ficar dizendo: Portugal devolve nosso ouro. Só que o que acontece? O pau-brasil, que foi 300 anos explorado, a madeira de tinta mesmo, propriamente dita, já está extinta, certo? Foi 300 anos de exploração, mais até, quando fizeram o desenvolvimento sintético, que simplesmente deixou lá o que sobrou das madeiras que tinham pigmentação vermelha, certo? Foi a evolução da indústria, da técnica, que salvou as árvores da espécie, né? Da família, assim, não tenho muito direito para dizer, mas aquela que dava a cor vermelhona já era. Certo que nos anos 2000 a gente cantou hino nacional, tudo que era Brasil 500 anos. Entendeu? E aí o que acontece? A pessoa, digamos, diz: tomou cachaça envelhecida em pau-brasil. Não é capaz dela, não conheço quem faz, mas o processo, na verdade, mas é capaz dela ser tingida, ou então a madeira em si não é aquela mesma, tá? Mas bom, não vou tem o tom avermelhado por outro motivo, mas não pela tinta em si do pau-brasil, né? Então, assim, é algo que a gente não pensa. Enquanto basicamente todo o teor que está dentro de Portugal foi comprado ao longo do século XX, foi tirado de Angola e Moçambique, foi comprado da Rússia mesmo, entendeu? Todo esse ouro que está nos cofres, ou até veio da Alemanha, né? Que ela tirou dos russos, aí os russos espalharam pela Alemanha e afins. Certo? Então, assim, também ninguém diz: devolve nossa borracha, por causa dos soldados da borracha, que eles foram explorados à exaustão, tinha que tirar leite do pau, basicamente com a unha, assim, né? Até ia conseguir, né? Assim. Perfeito. Então, assim, é isso que eu digo, que é esse manifesto e esse questionamento. Assim, imparcialidade, como eu já disse, não existe, tá? Mas eu acho que, assim, essa crítica, principalmente, que ele faz ao Mark Bloch,
de ter uma, digamos, uma história voltada assim para não narrativa, mas para algo mais científico mesmo, bem no sentido de algo como um cientista olhando num microscópio, né? Pra pegar coisas assim, tudo mais. Só que também e também o que acontece tem a questão pedagógica, que eu acho, e isso que também, digamos, igualmente é importante. É importante. Por quê? Porque ele vai criticar, digamos, o modelo francês, que é o que eu ensino na primeira aula do primeiro ano do ensino médio, né? Que é basicamente isso, que é a divisão dos 4 tempos, né? Que é a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Certo? E realmente é um modelo francês que a gente copiou deles, né? Então aí, por aí se vai. Perfeito? Que é realmente algo que nós sempre devemos ter em mente. Que é o que a gente não é obrigado, digamos assim, a se posicionar, mas porque quando você pensa nisso, do se posicionar, do ter uma opinião, às vezes você vai passar por aquele poste do Marighella, porque não é um poste assim enorme, não é um obelisco, digamos assim. Eu acho que deve ter 90 centímetros de altura no máximo, né? De granito e tudo mais. E aí o que acontece? Você vai passar e o que eu tenho a ver com isso? E aí você deve dizer, não, isso é da opressão e tudo mais, certo? Também esse livro, no contexto dele, é porque você tem uma França que passou por passou pelos como chama, maio de 68 e tudo mais também ele critica isso que chamam de, digamos, pegar uma coisa que aconteceu aqui na Europa como feudalismo, né, e colocar pro Japão feudal, certo? Que era realmente o shogunato é diferente, porém da mesma forma, como é que você vai explicar ou tornar discernível isso? Entenderam? Discernível isso para uma pessoa entender. Então, assim, mas de resto ele tem muitos méritos. Por exemplo, ele fala de problemas até do historiador. Eu vou mostrar porque esse livro, apesar de ser um ensaio, ele tem figurinha. Eu não lembro qual a página. Seria um bom momento para cortar aqui, né? Mas assim, de qualquer forma, seguindo em frente, tá? Eu vou cortar essa parte. Bom, e aqui tá a imagem que eu procurava, né? Que dizem assim, falam que no Brasil tem que fazer um desenho e depois explicar ele, só que na década de 70 que faziam, porque assim, particularmente eu gosto desse, eu acho que esse é bem fácil de explicar, que é a visão da espiralada da história, certo? Que é o que? Aqui somos nós, o momento que você está assistindo esse vídeo, e digamos aqui tá o que? Os camisários, os revolucionários e os conspiradores e tudo mais. E aqui estão os cátaros, que era um grupo étnico, religioso da França, e por aí vai. E nós vemos aqui o que? Conforme você se afasta desse tempo e até ele vai se tornando história e não memória, o que acontece? Você acaba se perdendo, se fragmentando em um mundo de falta de material para se trabalhar. E isso realmente é uma crítica válida
a ideia do Mark Bloch. Tanto que, de certa forma, os livros dele não têm, digamos assim, profundidade para os temas. Só que como eles estavam desbravando. Antes era uma história, digamos, a história mainstream era basicamente aquela lá que a gente teve. Até quando eu mencionei que do Brasil 500 anos, criação de dados e tudo mais, que também tem sua importância, certo? Por exemplo, eu lembro que eu, que sou um semi-idoso, né, tive estudos sociais na escola, na segunda série, e eles, no livro didático, falava que, por exemplo, São Paulo tinha 51 vereadores da Câmara de Deputados e tudo mais, que é algo que muita gente diz que se sente falta hoje. E aí isso revela, aí tem uma questão interessante disso, que realmente fala, que se mostra da política brasileira, né? Que é o que? Saúde, educação, segurança, o que sempre que se corta do orçamento, se segura, né? Represa o orçamento, porque ou então vai colocando, agregando um monte de coisas que não tem nada a ver, e aí no final vai se piorando, certo? Se degradando a qualidade disso. Bom, o que mais eu posso dizer disso? Bom, como eu disse, eu acho que ele é mais perigoso porque, assim, uma leitura desavisada desse livro, pretensiosa, digamos assim, pode... Vejam aqui o autor, o nome... Opa, do passado, tá? Pode fazer com que você venha que se junte ao coro de, na minha opinião, gente idiota que tenha que se marcar uma posição. E ao invés de simplesmente pegar o seu recorte histórico, digamos assim, daquilo que você vai construir a sua narrativa, e simplesmente olhar nos olhos e dizer, olha, tivemos tal coisa por causa disso. E é algo que te desobriga, digamos, a fazer omissões e também de, digamos, dar mais evidência a certas coisas. Mas é claro que, como eu disse, imparcialidade isso não vai existir nunca. Só que, como ninguém é obrigado a ser esquerda, direita, centro ou anarquista, perfeito? Você não é obrigado a ser nada. Afinal, você pode escolher não fazer escolhas. E é nisso que esse dogmatismo dele é perigoso. Perfeito? E do mais é isso. Obrigado e sejam felizes. Sim, esqueci. Sobre se devemos ler esse livro. Sim, todos os livros devem ser lidos, menos o Lolita. Obrigado.